Bom dia, quem está chegando por agora. Já vamos começar. Pessoal, a partir de agora já está gravando, tá? Vou deixar gravado para vocês conseguirem assistir depois. Ó, galera, esse estocástico do 15, meu Deus. Vou fechar o Profit por enquanto, depois a gente retoma aqui, tá bom? Pessoal que tá chegando aí, estão conseguindo ver a tela, tudo certinho? Tô com o e-mail aberto também para ver se não tem alguém perdido na... Bom dia Juliana. Chegou mais alguém aí também. Tatiana, bom dia. Vou deixar o e-mail aberto caso tenha alguém perdido para eu trazer de volta. Boa, Richard, é isso aí. Quem quiser prestar bem atenção aí, recomendo não ficar operando. Só quem tem muito estômago para só quem tem muito estômago para deixar de lado. Pessoal, já estou com o plano B engatilhado, caso aqui o nosso Hangout não segure. O plano B é o seguinte: tem outras plataformas. Bom dia, André, ainda tá chegando gente. Tem outras plataformas que eu utilizo também para... Agora em sala fechada eu estou fazendo pelo Discord, é um programinha. Bom dia, professor Alonso. Já vou deixar aqui, se alguém já quiser ir baixando. O Discord ele pode ser acessado pelo celular, pelo próprio navegador, tá? Não necessariamente você precisa baixar, se você não quiser, você consegue acessar ele pelo navegador. Mas o aplicativo para o Windows 10 é muito bom. Deixem aí caso caia aqui o Hangout. E também já vou deixar o link do que eu estou gravando isso aqui no YouTube também por garantia para fazer um backup, tá? Então já segurem o link. Esse link inclusive é onde vai ficar a aula gravada, então se vocês quiserem depois assistir, já salvem esse link ali. Não precisem assistir aqui no YouTube, mas se quiserem, só vou pedir para deixar com o volume desligado no YouTube, se alguém estiver assistindo. E também, galera, aqui vai ser um bate-papo, tá? Bom dia, chegou o Glaucio. Então eu vou fazer aqui uma apresentação. Ela é educacional sim, mas é uma apresentação, então não precisam... podem abrir o microfone se vocês quiserem tirar alguma dúvida, tá? Não precisa ser muito engessado, não. Minha primeira pergunta, antes da gente começar, quem que fez a aula com a gente já tem alguma noção, tá? Então quem não fez a aula, quem que não fez as aulas, ou às vezes não fez, mas tem noção, quem nunca assistiu ali os nossos indicadores não tem muita noção de como funciona. Nunca assistiu, Glaucio? Boa. Se tiver mais alguém, fiquem à vontade. Glaucio, fica à vontade para você fazer pergunta no chat ou ali na... Matheus também, no chat ou abrir o microfone. Fiquem à vontade, Rafael também, Tatiana. Esteve aqui em Floripa com a gente? Boa, André. Então tá. Fiquem à vontade, tá? Podem abrir o microfone, podem escrever no chat. Eu vou tentar ficar de olho no chat, mas se eu não responder, vocês abrem o microfone e levantem a mão. Só rapidamente dando uma introdução,
esse setup que não fui eu que desenvolvi, eu só fiz uma combinação de setups, que é a estratégia primária, o sistema é baseado na triple screen do Alexander Elder, algo que a gente passa nas aulas. Mas de forma extremamente resumida, a triple screen ela vai fazer uma combinação de tempos gráficos para você ter tempos gráficos que conversem um com o outro de uma forma organizada, e os indicadores que eu uso em cada tempo gráfico, eles vão conversar com os próximos tempos gráficos. Então eu uso o 5, 15 e os 60 minutos, sendo que o 5 conversa com o 15 e o 15 conversa com o 60, pelas médias. E as médias eu uso as médias do Bo Williams, as médias que são calculadas em cima de Ficube, tá? Que Ficube vai dar 3,236, então eu caio nas médias que eu uso. É só você multiplicar ele por ele mesmo algumas vezes, você vai ver que vai cair todas as médias. Tudo aqui é uma questão de arredondamento, então tem números que caem no 10,5, aí você usa o 10 ou você usa o 11. Então tudo aqui é região, quando a gente vai falar de indicadores é região. Nessa apresentação, vou falar mais das estratégias pontuais que eu uso com esse setup, ou seja, quais são os gatilhos que esses indicadores me dão, mas eu uso várias outras coisas, padrões de candle, muito de teoria de down, ou seja, eu fico mapeando topo e fundo o tempo inteiro. Eu adoro contar as ondas de Elliott também, mas eu acho que a teoria de down é a principal, tá? Você vai ver que inclusive eu tenho alguns filtros que vão ser exatamente os testes de topo e fundo, se foram bem sucedidos, se não foram bem sucedidos. Então a teoria de down ela vai estar presente como filtro e como, digamos, como caminho principal, né? Como espinha dorsal em cima dos indicadores, tá? Como o próprio nome diz, os indicadores eles indicam, então eles precisam ter esses filtros. Então a minha primeira dica, quando vocês forem construir um setup, inclusive esse aqui eu mando para vocês, quem usa Profit eu mando depois o desktop para vocês copiarem. A primeira dica é, todo gatilho, todo setup tem que ter algum filtro que tire do preço do mercado, porque o preço desconta tudo. Bom dia quem estiver chegando, fiquem à vontade. Ó, pessoal, vocês têm que fixar lá em cima lá a minha tela para vocês conseguirem ver, tá? Então vamos lá. Os indicadores básicos são esses aqui. Então na tela de 5 minutos eu vou usar 3 médias exponenciais de 17, 34, 72 e depois esses outros indicadores apenas. Tá perguntando aí. Quem que perguntou? Entendi. Você tá falando da pedra mesmo. Sei que... Só deixa o microfone fechado aí quem tiver. Beleza. Valeu. Marcelo. Então ali alguns indicadores de volume, VWAP, PTAX, estou usando bastante, não usava tanto. Ajuste também é um indicador de volume, é um indicador de preço, né? de consenso de preço. Também vocês podem adicionar aqui, se vocês quiserem, não vai atrapalhar em nada, muito pelo contrário, pode adicionar um indicador de volume, se vocês quiserem, nos 5 minutos. Tá? Então essas médias aqui elas estão calculadas em Ficube, todos esses aqui, se você dividir por 3,236, vocês vão encontrar um número quase que redondo, lembrando que é uma aproximação. E o 34 é o dobro de 17, e aqui tem todos uma relação. E o legal dessas telas é que elas vão combinar. A média de 72, sempre a última média de um tempo gráfico, vai conversar com a primeira do próximo. Então qual que seria o próximo? O 15. O 15 ele é 3 vezes maior que os 5 minutos. Então essa média aqui de 27, ela é equivalente a de 72. Tá? Mas a conta não bate. De novo, a aproximação, a média de Ficube é 3,236, não é um número 100% certinho, mas elas estão calculadas dentro de Ficube porque elas vão caminhar dentro das expansões e retrações de Fibonacci, elevado ao cubo. Ou seja, quando eu consigo conversar as médias e os tempos gráficos,
quase sempre eu vou ter as minhas médias dentro de um movimento dentro de Fibonacci. Como assim? Quando o movimento expandir, se ele voltar à média, provavelmente ele vai estar em alguma retração de Fibonacci. Os 60 minutos e o 15 e o 60 são exatamente iguais, tá? Então são o mesmo grupo de médias, são as médias de 27, 55 e 117. E depois eu vou usar um indicador de oscilador, que ele funciona aí como filtro principalmente, mas muito para a gente também pegar o momento de mercado. Então as médias aqui, dentro da estratégia do Alexander Elder, ele vai combinar indicadores de acompanhamento de tendência. O estocástico também serve VWAP diária, tá? O estocástico também serve como um acompanhamento de tendência, a gente vai ver, mas ele é um indicador de momento, tá? Um indicador é um oscilador. Ele também mostra direção, mas o principal dele vai ser quando ele trabalhar nos extremos, que ele vai mostrar o quanto esticado está cada movimento. Então lembre-se, indicadores de tendência e indicadores de momento. Os indicadores de momento, eles mostram tanto a oscilação quanto a direção, tá? O próprio nome já diz, é o momento do mercado. Então a gente sabe que dentro de um movimento de alta, tem pullbacks de baixa, tem movimentos de baixa, tem momentos de baixa. Então quando a gente coloca um indicador de momento, a gente está vendo exatamente se, mesmo eu dentro da tendência primária, eu posso estar contra o momento do mercado. E o momento do mercado, por exemplo, dos 60 minutos, provavelmente vai ser muito maior do que o meu stop aguenta. O que eu quero dizer? Um pullback no gráfico de 60 provavelmente vai pegar meu stop mesmo eu estando na direção da tendência primária. Então, um oscilador ali é muito importante. Pode ser o estocástico, pode ser o índice de força relativa, IFR, pode ser o... Não vai surgir alguns aqui, mas se vocês quiserem outras sugestões de indicadores de momento, eu posso passar. E a configuração 533, ou seja, é uma média bem rápida, né? Uma média de 5 ponderada por uma de 3, uma média bem rápida, elas vão se cruzar bem rápido, então elas vão acompanhar o movimento e eles vão, assim que o movimento travar, eles já vão indicar uma reversão, certo? Também ali no gráfico de 15,60 a VWAP, depois eu vou explicar por que eu uso duas VWAPs. Eu uso esse aqui no gráfico normalmente, né? No gráfico no mini contrato, aqui tudo no cheio, então eu deixo as VWAPs só para comparar se a do mini e a do cheio não tem divergência. E o ponto pivô é um indicador também de consenso de preço. Então a gente tem indicadores VWAP, ajuste, ponto de pivô e PTAX, que são ajustes de consenso de preço. Os consensos eles vão funcionar como suporte, como resistência, como virada de mercado e indicadores de acompanhamento de tendência e de momento de tendência. Então a gente tem um bem completo. Falta, como eu falei, o de volume. Não vamos entrar nessa aula hoje, tá? Mas eu vejo o volume mais pelos movimentos, o tamanho das velas e pelo fluxo de mercado. No Profit a gente tem outras ferramentas de ver volume, como o volume at price, como o times in trades, que eu não achei necessidade de colocar um indicador de volume no gráfico. Porém, quando eu vou fazer leituras de longo prazo, lembrando que esse aqui é um setup para day trade, nos mini contratos, funciona legal também em ações, mas de preferência mini contratos. Quando eu estou fazendo leituras de mais longo prazo, né, os meus swing trades, por exemplo, que eu vou olhar gráficos diários para cima, aí eu ponho um indicador de volume. Aí eu ponho indicador de volume porque eu gosto de saber quando é que o mercado está reagindo na direção que eu quero esperar. Lembrando que também isso faz parte da teoria de Down, que diz que o volume confirma a tendência. Então lembre-te disso. A gente pode fazer até um educacional sobre teoria de Down. Ela vai ser a coluna aí que vai direcionar muito das nossas operações, muito das minhas. Então vamos para o próximo. Então a visão geral fica mais ou menos assim. Essa é a estrutura básica. Então eu coloco ali 3 tempos gráficos. Eu já fiz umas certas mudanças, mas eu preferi deixar assim, porque nem todo mundo vai ter 2, 3 telas para operar. Tá? Eu opero com 3 telas, então eu deixo esse gráfico de 5 minutos em outra tela, e eu deixo aqui bem grandão o de 15,
E aqui no caso eu já coloco o índice. Tá? Então a minha tela hoje está um pouquinho diferente, eu coloco o índice aqui para a gente ter uma noção também de bolsa. Quem usa uma tela só, vocês podem colocar o índice pequenininho aqui. De qualquer forma, vocês precisam ter essa composição de tempos gráficos. Então vamos observar aqui como que fica aquela relação das médias. Por que eu uso 3 e não 2? Poderia usar apenas a de 17 e a de 72. A de 34, que é a do meio, sempre as do meio, no caso aqui a de 55, nos gráficos de 15 e de 60, eles vão me ajudar, já que eu não tenho um gráfico não tenho um indicador de volume, eles vão me ajudar a ler o volume, que é o quê? O quanto essas médias vão estar espaçadas. Quanto mais espaçadas entre elas, e isso é bom ter uma terceira no meio para eu saber se elas estão com um espaçamento constante ou divergente, para eu saber se o movimento está com volume. Então, quando o mercado está assim, com um espaçamento mais ou menos constante entre elas, eu vejo o mercado com volume e com direção. Lembrando que a teoria de Down que vai me ajudar a confirmar. Rompimento de topo ou fundo. Então, quando a gente tem uma distância constante entre essas médias, eu tenho direção e volume. Então, eu tenho tendência. Se eu tenho direção e volume, eu tenho tendência. A EMA também faz uma coisa bem parecida. Eu prefiro usar essas médias com esses tempos por causa do FIBO. Qualquer tempo gráfico que você tenha... Desculpa, tempo gráfico não. Se você tem uma média bem pensada, como essa que o Richard colocou agora no chat, elas também vão dar esse efeito. Eu uso essa aqui porque, além de dar esse efeito, elas também me dão a noção da retração de FIBO. Já vamos falar sobre isso. Então, temos um espaçamento constante, eu tenho direção e volume, eu tenho tendência. Quando uma média começa a ficar para trás da outra e o espaçamento não está mais equidistante, eu vejo o final do movimento. Se isso der junto com o ciclo do estocástico, melhor ainda. Então aqui a gente viu, neste momento aqui que as médias estavam espaçadas, a gente viu que o 15 também estava formando uma figura chamada topo arredondado, e onde é que o mercado fez o pullback. Então isso aqui já me antecipou que essa última movimentação de rompimento de topo já estava esgotando. Então o mercado foi fazer um pullback mais baixo. Aonde que ele foi fazer o pullback? Em Fibonacci. Por isso que eu uso essas médias, tá, Richard? Olha lá, a minha terceira média, eu não preciso nem traçar Fibo aqui, mas eu sei que está em Fibo, porque as minhas médias, eles caminham dentro de Fibonacci. Por que eu não vejo a média do 5 para ver Fibonacci? Tá? Primeiro, que esse movimento veio muito longo, tá? Ele veio abaixo das médias do 15 e elas não estavam cruzadas para compra ainda. Então já tinha uma divergência de tempos gráficos. Então, com essa composição, olha quanta coisa a gente consegue tirar só com composição de médias. Elas vão estar caminhando dentro da retração de Fibo. Tá? Se o movimento começou na média, voltou na média, está em Fibo. Sempre, sempre. Se ele começou na média, voltou na média, está em Fibo. Se ele começou na média, ele expande, volta na média, está em Fibo. Tá? Eu não vou repetir uma terceira vez para não ficar ridículo, mas elas caminham dentro da retração de Fibonacci. Então elas vão estar sempre em Fibo. Lembrando, começou fora da média, voltou na média, não necessariamente está em Fibo. Começou fora da média. Então eu tenho o tamanho das retrações, eu tenho as divergências dos tempos gráficos, e quando eu tenho 3 tempos gráficos dando a mesma direção, eu tenho muita força na tendência. Então eu tenho as tendências pequenas, intermediárias e as tendências maiores. Lembrando que nós day traders, vamos pensar as instituições de day trade, não necessariamente nós operadores que somos muito pequenininhos. A instituição que operam no day trade, eles vão conseguir mexer no máximo o gráfico horário. O diário para cima vão ser aqueles operadores muito grandes, os gestores de fundo, as companhias quando vão fazer uma aplicação em dólar, quando eles estão desmontando posições, os day trades vão fazer no máximo os movimentos de 60. Então, para a gente estudar e operar o day trade, basta eu estudar até os 60. Os tempos diário e semanal eu vou estudar para ter uma noção de para onde que está indo o mercado em geral.
Pensar para onde que pode ser a tendência do mês, para onde que pode ser a tendência da semana. Mas não vai me ajudar no meu dia. Não vai me ajudar no meu intraday. Tá? Os 60 minutos é o maior tempo gráfico que os day trades, as corretoras usando operações de day trade vão conseguir movimentar. Acima disso, só operações bem maiores, tá? Muito bem, entendido esse patamar aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. A gente vai passar então para dentro desta lógica algumas estratégias, algumas entradas que na minha visão são matadoras, tá? Então vamos lá. As principais estratégias aqui são os scalper pescaria, no 5, no 15. Não vou colocar o scalper pescaria no horário, porque a maioria de vocês aí não vai conseguir pegar o stop do horário, então talvez nem vale a pena a gente colocar, mas existe a estratégia também. Essa aula vai ficar gravada assim, Adriano. Vai ficar gravada assim. Ou seja, o scalper do horário ele existe, mas vocês podem copiar do 15 minutos, mas ele vai ter alvos mais longos e o stop também mais longo. Mas a estratégia é basicamente a mesma. Vamos ter a estratégia de retomada da tendência ou também tentativa de retomada da tendência. Não vou passar nessa aula porque precisaria ter toda uma base de ondas de Elliott primeiro, que é quando ele não vai conseguir retomar a tendência, mas mesmo assim às vezes ele rompe um topo ou um fundo. Deixo para uma próxima aula. Pivô de alta e de baixa e combinações dessas estratégias aqui. A gente vai poder combinar essas diferentes estratégias num mesmo mercado, tá? Claro que algumas são conflitantes, né? Então a gente só vai conseguir algumas delas no mesmo dia, nem necessariamente vai conseguir todas, tá? Só se o dia estiver muito maluco. Vamos começar então pela que provavelmente a maioria de vocês vai conseguir operar mais rápido, que é mais fácil. A pescaria dos 5 minutos. O que é o scalper pescaria nos 5 minutos? O próprio nome já diz. Você vai pegar poucos pontos, não que o movimento não entregue mais. A maior parte dos movimentos vai entregar mais. Só que o que é quase sempre que você vai conseguir apenas olhando essa estratégia vão ser de 2 a 5 pontos. Tá? Então é uma operação curtinha. Principais elementos que precisam estar presentes dentro da pescaria dos 5 minutos. A gente vai ter que esperar o mercado depois de ter rompido um topo ou fundo, tá? Ou seja, se romper o topo, eu vou querer comprar na média. Se romper o fundo, eu vou querer vender na média. A gente vai ter que esperar o retorno à média. Aqui estamos falando da primeira média, tá, senhores? Então é a média de 17 no caso aqui. E a gente vai comprar ou vender próximo da média. Vai ter que ser antes, não dá tempo de esperar a vela virar às vezes, tá? Se você tiver na dúvida, espera um padrão de candle, mas normalmente já passou o operacional se você esperar um padrão de candle. É realmente um scalper por estratégia. Alvo de 2,5 pontos a 5 pontos para o dólar. No índice eu tenho uma expectativa ali de 35 até uns 80 pontos. De forma... Gabriel, Fala, doutor. esse tá acontecendo agora, porque eu acho que tá tendo um topo triplo ali nos 5 Putz, minutos. fechei o profit aí. Fechou? Mas pode ser. Ele marcou um topo de ontem, fez capa da bruxa. Tá voltando na média dos 5. Tá voltando na média 5, é isso mesmo. Vou dar um exemplo aqui. O nosso stop vai ser 1 para 1 e vamos ter um filtro, que é a falha do último teste de topo ou fundo. Ou seja, se ele não conseguiu romper topo, eu não vou comprar na média. Se ele não romper o fundo, eu não vou vender na média. Então eu preciso ter esse teste. Eu trouxe aqui um exemplo na nossa tela, tá? Galerinha que está chegando agora, bom dia. Essa aula fica gravada, vocês perderam o começo e a introdução, mas fiquem à vontade depois, ó. Vocês podem assistir, o link vai ficar por aqui, beleza? Vou mandar os slides também. O link fica por aqui. Então vamos lá. Ó, galerinha. Deixa eu tirar isso aqui daqui. O scalper do 5 vai ser um cenário mais ou menos assim. Observem comigo. O mercado foi lá. Estão vendo aqui o rompimento do topo anterior. O mercado precisa romper esse topo, tá? Então a gente vende o mercado aqui. Se estava cruzando ou não as médias, isso não importa. O que a gente está vendo agora é em relação ao topo anterior, tá? Rompeu o topo anterior, então quando voltar na média, eu posso fazer a minha compra. Percebam que aqui ele entregou muito mais, eu não vou contar, mas ele entregou muito mais do que 5 pontos.
tá? Mas, como é um scalper e a gente provavelmente entrar aqui, você já ia aguentar todo esse pullbackzinho, isso às vezes acontece, né? Por exemplo, o movimento aqui, ó, ele começou fora da média, um pouco abaixo, não começou exatamente. Então é natural que quando ele faça o pullback, ele também baixe um pouco da média, tá? Essa percepção, essa sensibilidade vocês vão pegando aos poucos conforme vocês vão ganhar intimidade com a tela. Lembrando que todos os movimentos, todos os setups novos, você precisa dar um tempo para você começar a se acostumar e ganhar confiança. Como é que você ganha confiança? Entrando nas operações, tá? Muito bem. E mesmo caso você tinha colocado um stop muito curto aqui e tenha pego, perceba que no segundo movimento ele não rompeu o topo. Então aqui eu não entro, mesmo que tenha dado certo. Por quê? Porque pode dar errado e vai dar errado muitas vezes se você não tiver esse filtro. Galera, a pescaria dos 5 minutos só tem um filtro, se o mercado veio de um rompimento ou não. Então ele rompeu o topo anterior, voltou na média, eu entrei. Eu só preciso de um repique. É uma estratégia para pegar 2,5 a 5 pontos. Eu não vou pegar 20, 30. Eu só preciso de um repique. Então mesmo que ele me dê esse repique e depois ele não volte, tudo bem. Porque isso aqui acontece direto. Ele vem, dá esse repique e depois rompe para baixo. Então, mas, Gabriel, e se nessa hora for uma onda 3? A gente não tem que segurar? pode se curar, mas aí não é com estratégia. Não aí, é, aí isso, seria aí a estratégia da onda 3, não exatamente. do Aí a gente vai estar lá no final com pode posição. ser junta, né? Pode ser junto. Pode juntar as duas. Pode juntar as duas. Mas eu vou partir do pressuposto aqui que ninguém sabe Elliott para fazer esse tipo de estratégia. É uma estratégia que eu tiro só focalizar nessa estratégia. Isso, é só com as médias dos 5, só com esse tempo gráfico, só com os indicadores. A apresentação é como esses indicadores me mandam algumas operações. Tá? Mas no caso sim, aqui era uma onda 3, o mercado entregou. E de qualquer forma, se eu não pego a onda 3, aqui o mercado ele rompeu o topo, voltou na média, eu compro. Ó, eu só preciso desse movimentinho aqui, ó. Aqui eu acho que eu botei errado, né? É porque se você não compra num, você compra no outro. Tá? Então, ó, o mercadinho veio aqui, você conseguiu mais uma estratégia. Querendo ou não, você conseguiu aí 5, 10 pontinhos aqui nessas duas estratégias aqui, de maneira muito simples, sem ter feito nenhuma leitura muito pesada. É simplesmente, rompeu o topo, o mercado vende um rompimento, compre na média. Certo? Vocês vão compor as estratégias como o Renato falou. Isso vai no final tem até um exemplo no final da apresentação. Então vamos lá. Filtro. Vamos ver por que a gente usa esse filtro. Com a volatilidade agora, vocês tomem cuidado, tá, pessoal? Com a volatilidade agora, vocês tomem cuidado. Vamos lá. Filtro. Aqui o mercado ele vende um rompimento. Topo anterior, o mercado rompeu, eu entrei aqui, peguei meus 2, 3 pontinhos. 5. Tá? Peguei meus 2, 3 pontinhos. Eu continuo usando o mesmo indicador agora, tá, pessoal? Davi chegou agora, não pegou? São as médias de 17, 34 e 72. Tá? No segundo slide, vocês vão receber esse material, tá? Fiquem tranquilos que eu mando esse material para todos. Vamos ver o porquê que a gente usa esse filtro. Ó, mesmo dentro de uma tendência estabelecida, o mercado, depois de um tempo, ele voltou a romper máxima. E esse aqui é o porquê que a gente usa filtro. Porque a gente não sabe qual que é o momento do mercado. Ele pode não ir agora. Se eu vim de um rompimento, quase sempre o mercado vai me entregar esse pullback. Então, se rompeu um topo, quer dizer que teve volume. Então, eu entro no pullback, a média. Se não rompeu o topo, olha a falha do teste do topo. Eu não entro de novo na média. Aqui, se você trabalha com stop maiorzinho, talvez não tenha pego o stop, mas também não deu a operação. Você saiu antes dela andar. Depois que rompeu o topo, voltou na média, olha o pullback. Tá vendo? De novo, vocês precisam ter aqui um pouco de sensibilidade. Por quê? Depois que vocês ganham intimidade com o indicador, com o tempo gráfico, esse movimento começou na segunda média. Ele voltou de novo na segunda média. Começou um pouco abaixo da primeira, o pullback normalmente vai um pouco abaixo da primeira.
fiquem tranquilos que isso aqui vocês pegam com facilidade em pouco tempo, tá? Então aqui o mercado rompeu o topo, voltou na região de média, eu fiz mais um scalper. Percebam que é só o scalper mesmo. Essa estratégia, pescaria do 5, ela não vai te entregar necessariamente um movimento de onda 3. Mas isso aqui, ó, esse pullbackzinho, ela te entrega. Feito? Aqui, ó, de novo, ele veio, rompeu o topo, ó, rompeu o topo anterior. Se tivesse mercado voltado na média, você pegava um scalperzinho. Feito? Galera, entendido? Entendido? É super simples. É uma estratégia bem básica. A do 15 minutos vai ser igual, só que ela vai ter um filtro um pouco melhor, tá? E também um alvo bem mais legal. Vamos lá. Próximo, então, pescaria dos 5 minutos. Funciona exatamente da mesma forma. Depois de um rompimento, a gente vai ter o mesmo filtro caso o mercado não tenha rompido. Retorno à média do 15, primeira média de 27. A gente vai comprar ou vender na média. Nosso alvo vai ser de 5 a 10 pontos. Galera, essas estatísticas de alvos e de pontos, eu peguei por fazer muito tempo tabelas de acompanhamento do meu operacional. Então, durante muito tempo fui anotando e as minhas entradas aqui normalmente entregavam esses pontos. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é uma estatística minha, eu que fiz. Eu que fiz essas estatísticas de 2,5 pontos a 5, de 5 a 10 no 15. Tá? Não que seja muito difícil, mas como eu que estou usando, eu que criei essas estatísticas. Vocês não vão achar em lugar nenhum. Beleza. Pensando assim, a gente vai ter só mais um filtro no 15 minutos, que é o estocástico. Então a gente vai fazer a pescaria se tiver com o estocástico na direção. Vocês poderiam perguntar, Gabriel, se eu fizer a pescaria do 5, mesmo com o estocástico do 15 contra, posso? Pode dar certo. Pega menos, aí você não vai com alvo de 5, você vai com alvo de 2,5 pontos. Mas quase sempre entrega também. Ou seja, se você colocar esse filtro na pescaria do 5, você quase nunca vai entrar. Por isso que eu não adicionei. E vai dar certo porque para pegar 2, 3 pontos, às vezes nem fechou a vela do 15, nem mudou o estocástico ainda. Tá? Então vamos lá. A tela vai ficar mais ou menos assim. É mais ou menos assim a estratégia. Vamos lá. Mercado rompeu um topo. Primeiro elemento que precisa estar presente. Quando a gente está falando de rompimento de topo e fundo, a gente está falando de teoria de Down, né? Se romper o topo, temos pelo menos uma direção. A confirmação vai no volume. Se tiver volume e direção, a gente tem uma tendência, tá? Então, a gente rompeu um topo, o mercado voltou na região de média, a gente vai entrar. Aqui a gente vai ter um detalhe. Opa, alguém abriu aí. Vamos ter um detalhe muito importante que é o seguinte, galera. A média que a gente vai usar no 15 é a média de 27. Só que ela é equivalente a de 72 no 5. Bom dia, Elton. Aqui eu trouxe, deixa eu ver se eu trouxe, para ver exatamente esse mesmo mercado, como que estava os 5 minutos. Porque a maior parte de vocês aí, bom dia. A maior parte de vocês vai estar olhando muito mais para o 5. Eu não acho que vocês devam fazer isso, mas eu também faço isso às vezes. Eu olho muito mais para o 5, para os tempos menores, do que para o 15. Quando você está buscando uma estratégia no 15, era melhor você olhar para o 15. Tá? Mas eu vou trazer para o 5. Por quê? Porque a de 72 e a de 27, elas às vezes têm uma certa diferencinha em pontos. Nem sempre bate 100%. Só vou pedir para deixar os microfones desligados aí, enquanto não forem fazer nenhum comentário. Bom dia. Então, ó, esse cenário aqui do 15, tá? Todos esses movimentos, vocês viram que rompeu o topo, voltou na média, eu comprei. Entregou muito mais do que 10 pontos, tá? Mas muito mais. Esse aqui é o gráfico de 15. E como é que estava o 5? Olha como é que estava o 5. Por que eu digo isso? Vocês vão estar com a atenção provavelmente mais nos 5 minutos, tá? E ó, a média é região de média. Quanto maior o tempo gráfico, mais às vezes você vai ter que adiantar. Aqui dá tempo de esperar virar uma média dos 5. Tranquilo. Uma média não, perdão, uma vela. Dá para esperar virar a vela dos 5.
E uma característica muito forte, que quase sempre está presente na pescaria do 15, é romper uma LTB nos 5 minutos. Você não vai entrar no rompimento, você já vai estar entrando, mas a confirmação é no rompimento. Quase sempre entra volume no rompimento dessas LTBs. Percebam aqui, ó, se alguém conhece de Elliott, que o rompimento da terceira já veio sem volume, por quê? Porque era o final do fractal. Já era onda ABC. Mesmo assim, entregou alguns pontos, tá? Por quê? Porque tá voltando lá na média grande, galera. Ele te entrega bastante operacional aqui. Tem uma margem muito grande, tá? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Exatamente. A de 72 daria 24, exato. Aí a gente usa de 27 para ela ficar dentro de Ficube. Como é um arredondamento, né? Quanto maior o tempo gráfico, maior vai aumentando essas divergências. Lá no comecinho, no 5, o Ficube dá bem bonitinho, né? Ele dá muito próximo. Mas aí depois vai aumentando os tempos gráficos, vai aumentando a divergência. E para manter em Ficube e na proporção da média do tempo gráfico anterior, a gente faz esses arredondamentos. Então, aconselho vocês continuarem usando essas médias, não mudar, tá? Mas tem que ter uma margem de erro. Muito bem. E o filtro aqui no 15 minutos, a importância do filtro do 15 minutos vai ser com o estocástico. Percebam, o mercado aqui ele veio de um rompimento de topo, tá? Aqui eu não coloquei, mas veio de um rompimento de topo, voltou na média, mas percebam ali embaixo, deixa eu só sumir ali o ciclo do estocástico. O estocástico estava sobrevendido? Estava. O mercado voltou de um rompimento de topo? Beleza, pode entrar na compra. Então a gente entrou na compra e entregou o movimento. No segundo movimento ali, ó, nesse segundo movimento, o mercado ele voltou na média, ele rompeu um topo, mas a gente não tinha o estocástico do 15 estava virado para baixo. Ele estava virado para baixo. Então, onde é que a gente vai entrar? Ou deixa passar a operação, no caso aqui acabou o dia, você ia deixar passar a operação, mas só quando ele cruzou, no dia seguinte que o mercado devolveu esse movimento. Ou seja, esse filtro aqui, vocês precisam usar, tá? Até porque o stop vai ser caro, se você usar o stop 1 para 1, são 10 pontos. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente não entra porque o estocástico do 15 não deu condições de entrada. Beleza? Inclusive aconteceu hoje, um pouco antes da aula aí, deu uma batida, o mercado voltou na média do 15, só que por baixo, só que o estocástico virado para cima ainda, não é para vender. Não é para vender. Beleza? Entendido? Essa aqui é um pouquinho mais complicada porque leva em consideração o 15, você tem que olhar como é que estava o 5 e voltar no 15 para ver o ponto do estocástico. É um pouquinho mais complexa, mas não é também aí um bicho de 7 cabeças. As duas são operações aí relativamente fáceis. Certo? Muito bem. Alguma dúvida? Vou passar uma nova trecinha aqui que minha voz está indo para o espaço. Eita, nós. Vou ficar sem voz no final de semana. Muito bem, vamos seguir. Lembrando que com esse patamar aqui, vocês também conseguem fazer a operação do scalper no horário. Mas os stops são grandes, os alvos são maiores ainda. E você vai ter que considerar, se no scalper do 15, você tem que olhar o 15 e o 5. No horário, você tem que olhar o horário, o 15, para ver a direção dos dois estocásticos, do horário e do 15, e você tem que esperar a vela do 5 virar. E como o stop é meio grande, eu preferi deixar de lado nessa apresentação, tá? Então deixo para um segundo momento, para quem tiver operacionais bem maiores, aí pode me procurar que eu passo como funciona também a pescaria no gráfico horário. Show de bola? Maravilha, vamos seguir. Esse aqui é bem legal, pessoal. Retomada da tendência. Esse aqui é quando ele não é 100%, qual que é a palavra que eu estou procurando? Intuitivo. Muitas vezes vai contra a intuição porque a gente é muito imediatista. Certo?
Se você tem uma perspectiva de mais longo prazo, você usa tempos gráficos maiores, você vai entender certinho o que eu estou falando aqui nessa estratégia. Mas se você opera muito olhando 1 minuto, 5 minutos, talvez você vai olhar de olho torto para essa estratégia, mas procurem depois que eu passar no gráfico de vocês, funciona e funciona muito bem. Inclusive, essa estratégia aqui, ela demonstra muito do que algumas pessoas normalmente se impressionam com o mercado. Do nada ela dá umas viradas e fala, nossa, virou, eu não estava contando com isso. Essa estratégia aqui é para você operar isso, não ficar impressionado. Então os principais elementos são esses aí, ó. As médias dos 5 minutos estão viradas contra a tendência primária. Ou seja, no caso, estamos com o mercado de alta, vamos dar um exemplo de alta. O horário está virado para cima, 15 minutos virado para cima e o 5 virado para baixo. O que eu quero dizer com as três médias, com as médias dos 5 viradas, são as três. As três invertidas. Então a maior tem que estar em cima, a do meio no meio e a mais leve embaixo. Tá? A gente de novo vai esperar agora o rompimento da média. Da média, não é do topo, é da média. Às vezes dá certinho no topo, às vezes não. Com volume, né? O rompimento do topo fundo e a resistência vira suporte ou inverso. Então são elementos ali que eles vão se compor. Às vezes ela demora um pouco essa estratégia, não é tão rápida quanto a pescaria dos 5, mas essa aqui normalmente entrega alvos muito grandes. Tá? E o filtro é as médias dos 5 ainda, perdão, as médias do 15 minutos ainda na direção da tendência primária. Tá? Isso aqui é muito importante. Se o 15 também estiver cruzando, a gente consegue fazer exatamente a mesma estratégia. Só que não pode olhar mais para o 5, tem que olhar para o 15 e para o horário. Vocês vejam como os tempos gráficos eles vão se combinando um com o outro, né? Muito bem, vamos lá. Retomada da tendência então é essa aqui, ó. Percebam que aqui as médias estão viradas para venda, ó. As três bem bonitinhas, inclusive demonstrando direção e volume. Certo? Aí o mercado vai fazer um fundo. Ele até aqui testou esse fundo 2 vezes, né? Ele foi lá uma vez, foi lá 2. E depois a gente veio aqui o mercado testar o topo. Ele, além de romper o topo, ele rompeu a terceira média. Aqui já tem uma entrada logo no rompimento, tá? Mas muitos de vocês vão esperar esse segundo momento aqui. Então, depois do rompimento, que normalmente eu já entro aqui, a gente vai achar um novo topo. Precisa de volume, o mercado realmente achou volume aqui. O teu stop ficaria provavelmente numa LTA. Tá? No último slide a gente vai trazer esse mercado aqui de novo, combinando várias estratégias. E vocês vão ver que o stop ficaria numa possível LTA. E depois que o mercado romper esse topo, ele vai achar um novo topo. Pode ser um pouco mais acima, pode ser abaixo, mas quase sempre ele vai achar esse topo. Esse topo aqui vai fazer parte do operacional. Então vocês precisam marcar. No caso aqui, é que o mercado dólar é muito técnico. Percebam que esse topo aqui foi na abertura do mercado, foi no fechamento do gap. Tem tanta coisa para a gente marcar essa região aqui, ó. Não precisava necessariamente ser com essa estratégia, tá? Mas direto o mercado faz isso. Quer dizer que a estratégia funciona. O mercado veio lá, achou um topo, voltou fazendo esse pullback. Às vezes ele vem até abaixo da média, não se assustem. No caso aqui ele até veio em Fibonacci. Para quem usa Fibonacci Elliott, teria outro operacional aqui para pegar toda a onda 3. Onda 3 cortada no meio não faz uma 5, vocês lembram disso? Mas não é aula de Elliott, é aula de estratégias. Então aqui não vai ter cenário nenhum. Se você pegou essa estratégiazinha aqui, põe no bolso, stop no preço. E depois que ele rompeu esse novo topo, o cenário já virou e você tem a retomada da tendência com estrutura. Perceba, o mercado estava contra a tendência primária. Lembrem do filtro. O 15 está para cima, a tendência primária é de alta. Só estava o 5 contra. O mercado veio, você entrou nesse rompimento, você esperou todo esse mercado. Tá? Depois que ele ganhou de novo, fez um novo rompimento, olha quantos sinais o mercado
tá te dando rompimento do topo, do novo topo, com volume, o mercado voltou na resistência, a resistência vira suporte e você retoma toda a tendência. Então essa estratégia de retomada da tendência, dependendo de qual que é o tamanho do teu stop, você consegue entrar aqui, depois que ele ganha a média de novo, você consegue ganhar no rompimento e o scalper a média quando ele volta no suporte, tá? No caso aqui eu não entraria nesse scalper aqui, não, entraria sim, né? Scalper de média, ó. Rompeu o topo, voltou na média, você pega o scalper. Então tem vários operacionais enquanto a gente vê aqui a estratégia. E, além disso, ainda teve o Fibonacci. Então essa estratégia aqui, ela também existe a tentativa de retomada da tendência. A gente não vai passar aqui para não ficar muito complicado, mas é quando o mercado ele vai tentar fazer isso aqui, mas ele não vai conseguir e vai reverter tudo de novo. Só que a gente vai entrar na venda depois que isso desconfigurar. Então a tentativa de retomada da tendência, a gente entraria nos mesmos pontos ainda na compra, porque a gente não sabe se é a retomada ou a tentativa, e depois que ele desconfigurar a gente entra na venda. Tá? Esse aqui é um pouquinho contra-intuitivo, porque a gente vê o mercado, por exemplo, hoje, eu nem tô com o profit aberto. Tá rompendo máxima do dia, galera? Tá ou não tá? Acabou de romper. Acabou de romper? Ó, eu nem tô com o profit aberto, hein? Não tá mesmo, ó. É essa estratégia aqui. O que o mercado fez hoje, galera? Ele acordou contra a tendência primária, achou um fundo, voltou nas médias e rompeu as médias, não rompeu? Então, agora ele tá tentando romper topo de novo. Se ele conseguir, entrou volume, retomou a tendência primária. Então, no dia que você achou que ia trabalhar na venda, e não, a tendência primária ainda está estabelecida. Aí você para de se impressionar com essas reversões de mercado. Na verdade, o mercado não reverteu. Ele pode ter acordado aqui por causa de um dado negativo, por causa que aconteceu alguma coisa no final de semana, na madrugada. Não importa, a tendência primária é de alta. O mercado retomou a tendência, te deu motivos para romper o topo de novo, voltou na média, está funcionando, retomada da tendência. Você vai passar o resto do dia comprando. Feito? Entendido? Essa aqui é fundamental, galera. Essa aqui é a estratégia, ela é muito importante. Alguma dúvida? Galera que não conhecia a minha tela, tudo certo? Estão conseguindo pegar? Nossa, já passaram 45 minutos, caramba. Que rápido. Tudo certo? Muito bem. Só mandar um negocinho aqui rápido. Vamos ao próximo. Pivô de alta ou de baixa. Esse aqui, galera, ela é um pouco mais perigosa. Então, vai ser a última estratégia. Tá inclusive na ordem de que eu aconselho vocês a usarem. Começa a fazer a pescaria do 5, porque você ganha intimidade com o setup. Com essa composição de médias, consegue ver os tempos gráficos. Se você já está acertando o scalper do 15, você já está conseguindo ver muito bem. O volume ficou mais baixo? Do mercado ou o microfone? Tá tudo certo? Pra mim tá normal. Tudo certo? Então vamos lá. Quando você dominou a estratégia do 15, quer dizer que você já está conseguindo ver a relação de vários tempos gráficos, um conversando dentro do outro. Quando você pegou a estratégia de retomada da tendência, além da composição dos tempos gráficos, que você precisa ver a tendência primária no horário, como é que está o 15, se ele ainda não cruzou, e pegar o cruzamento do 5, você já entendeu
a triplo screen. Se você conseguiu fazer a retomada de tendência, você já entendeu a triplo screen. Olha para o mercado de hoje. Está conseguindo compreender? Os tempos gráficos estão fazendo sentido? Olha o ciclo do estocástico. Tá tudo certo? Maravilha. A última coisa vai ser esse aqui. Por quê? O pivô de alta e de baixa, você vai entrar no pior preço. No pior preço. É a entrada a mercado. Lembrando que essas aqui, você pode até pendurar na pedra, no rompimento. Até o pivô de alta você pode botar no rompimento, mas normalmente eu entro a mercado para ver se veio o volume. Tá? Então vamos lá. Pivô de alta ou de baixa. A gente vai dar os exemplos de alta, porque o mercado, eu fui buscar os exemplos, está subindo há muito tempo, né, no dólar. Então, primeiros elementos, a quebra de uma LTA, né, se for o pivô de baixa, é a quebra da LTB. Não, perdão, quebra da LTA ou da LTB, eu já vou dar o exemplo. Aqui ficou papa não, é para. Rapidinho. Não, papa não. Para alta, a gente vai observar se ele não fez um fundo mais baixo. Ou seja, de novo, teoria de Down, a gente precisa de topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes para a gente ter a tendência. Então a gente vai a favor do movimento, tá? A gente precisa ver se o movimento está a favor. Tanto que o filtro se o pivô de alta for contra a tendência, você não vai entrar. Ou se o volume estiver fraco. Então aqui de preferência você vai entrar a favor da primária e se ele continua fazendo novos topos e novos fundos. Beleza? E o rompimento do topo fundo anterior. Então além do... Gabriel, só um minutinho. Esse filtro é para entrar ou para não entrar? Para não entrar. Todos os filtros são para não entrar. Não entrar. Exato. Tá, beleza. Ó, então eu vou dar o exemplo aqui, que esse aqui é um pouco mais confuso. Vamos lá. Para um pivô de alta, você precisa observar se ele fez um novo fundo e ele é ascendente e se o topo anterior também foi rompido. De novo, você precisa ver se topos e fundos são ascendentes para você pegar um pivô de alta e se o topo foi rompido. Então você precisa observar o fundo. Se fez um novo fundo, você não entra. E se não rompeu o topo, não está rompendo um topo, você também não entra. Porque o pivô de alta é exatamente aqui, ó. Você vai pegar o rompimento. Várias vezes vai ser na entrada da onda 3. Várias vezes vai ser depois de um scalper pescaria. Então vocês vão conseguir compor esse aqui. Por isso que é a mais difícil, porque o stop é difícil posicionamento. Você precisa entender um pouquinho de padrões de candle. Ou se você usa Renko, os box certinho, aonde que está o box, se está próximo de uma média, se tem algum ponto de referência para você colocar o stop. E aqui os alvos você pode deixar em aberto até o mercado voltar, começar a enfraquecer. Então é realmente um operacional de rompimento, tá? Então é o último que vocês vão usar, porque ele vai ficar muito bem quando vocês já fizeram a outra estratégia. Esse slide aqui, por exemplo, é o de retomada da tendência. Se você já está comprado, aqui você só se alavanca, tá? Mas você pode usar ele separado também. Então, o pivô de alta, né? Pivô nada mais é no gráfico quando o mercado faz um movimento desse aqui, ó. Isso aqui é um pivô. Então, a bandeira de alta é um pivô, a flâmula de alta é um pivô, a cunha, quando ela vem aqui, estoura a cunha contrária e rompe de novo, é um pivô, né? O estouro de um triângulo é um pivô. Pivô é sempre quando o mercado vai fazer um rompimento. Então a gente tem que ver se o mercado está fazendo um rompimento de um topo, de um fundo. Percebam que se você opera muito pequenininho, tiveram vários pivôs aqui, ó. Fez um novo topo, fez um novo topo. Por que eu não entro? Fez um novo fundo e não rompeu o topo. Agora ele veio e rompeu, ó. Aqui deu um pivô de alta. Olha o volume aqui, ó. Olha o tamanho das velas em relação às velas anteriores. Isso aqui era uma cunha. Então, esses são figuras gráficas que vão te dar uma dica muito boa de quando que é o pivô. Eu falei que essa aqui era um pouco mais difícil, tá? Então vamos lá. Rompeu ali e depois a gente teve um segundo momento onde ela rompeu também. Se retornou às médias, galera, isso aqui não necessariamente é importante. O importante é que não fez um novo fundo. Opa!
O importante é que não fez um novo fundo. Se o mercado vem aqui, faz um rompimento. Caramba, meu. O que está passando o slide? Tá, agora foi. Se ele vem e faz esse movimento e vai lá para baixo, ó, faz um novo fundo, eu não vou entrar nesse rompimento. Isso aqui é um megafone, não é um pivô de alta. Tá? Então eu preciso de pelo menos uma tendência estabelecida. Ela pode ser pequena, pode ser uma tendência só dos 5 minutos. Tá? Percebam que no filtro não tem nada de horário, não tem nada de 15. Você só precisa ter uma leve tendência estabelecida. Tá? De preferência você vai operar a favor da primária porque vai entrar mais volume. Tá? Esse aqui, então você entra, normalmente ele te dá pontos muito rápidos. A minha dica é, no Profit eu deixo algumas estratégias já prontas. Eu tenho uma que eu entro assim com um stop bem grande, porque depois eu mexo, um stop, sei lá, de 30 pontos. Uma saída de 2,5 pontos e uma saída com 5. Por quê? Quando eu entro no mercado, essa de 2,5 ela já pega quase sempre. Às vezes no rompimento, entrou volume já pegou uma estratégia de 2,5. Se o volume estabelece e continua subindo, às vezes volta no preço eu coloco até mais um. E já vou trazer o meu stop que estava lá embaixo. Por que eu deixo um stop grande? Porque eu nunca sei exatamente qual que é o fundo anterior. No caso a gente teve um pullbackzinho ali, a gente teve um fundinho aqui. Então se eu entro no mercado aqui, ó, o mercado veio, já pegou a minha primeira parcial, eu já jogo o stop neste fundo anterior. Mas Gabriel, você entra nessas operações sem stop? Sim, o stop bem longe ali só para depois eu trazer. Porque às vezes ela vem assim, às vezes esse fundo foi um pouco maior, tá? E então eu tenho uma estratégia no Profit já pronta para esse tipo de operação. E galera, dá certo em vários momentos, mas de novo, é a última estratégia que eu recomendo vocês a treinarem, porque você precisa estar com a triple screen bem estabelecida na cabeça. Apesar dessa estratégia ser pontual, você não precisa ficar olhando o mercado de forma geral. Se você entende onde você está no mercado, no 60 e no 15, é melhor ainda, tá? E os horários também, tá? E os horários também. Evitem pegar esse pivô aí, se for muito tarde, né? 5 horas, 5 e meia, esquece a operação. Muito bem. Gabriel, Pode perguntar. esse primeiro fundo ascendente aí, qual seria o ponto de entrada dele? Porque ele já passou da média, né? Esse aqui? É, Não, esse. nessa estratégia aqui, né? Lá em cima. Ah, tá. É que tem várias flechinhas aí, por isso que eu fiquei na dúvida. Não, é porque os Mas elementos são os elementos que eu queria deixar claro para vocês. O mercado precisava ter vindo de uma quebra de LTA, precisava ter feito um fundo ascendente, não poderia ser o mesmo fundo ou abaixo, e ele veio romper topo de novo. E perceba que depois ele fez a mesma coisa, ó. Esquece essa parte de trás. entendi. Olha só, como ele repete o mesmo padrão. Esquece a parte de trás. Ele quebrou uma LTA, fez um fundo ascendente, rompeu o topo. Tá? Então, são os elementos principais. Agora, a entrada no rompimento de topo. Não fiquei muito claro, né? Depois eu troco a cor dessa vela, mas a entrada é aqui, ó. Gabriel, não Beleza. sei se você Joia. falou aí, mas qual que é o alvo? É poucos pontos quando ele rompe? São poucos... normalmente eu uso São 5. poucos? 5 pontinhos, tá? 5 pontos. Mas eu deixo em aberto porque às vezes... Normalmente eu entro com 3 contratinhos. A minha estratégia tá assim. O primeiro eu entrego com 2,5, o segundo com 5. E às vezes eu deixo um pra ver que às vezes vai embora. Uhum. Aí às vezes eu deixo um. E esse um também, se já pegou de 5, já não tem mais stop, né? Já tá em break-even. Tem que ser rápido. Aqui é uma estratégia rápida, tá? Muito bem. Vamos então agora falar um pouquinho de combinação de estratégias. Que vai ser ali dessas estratégias que eu falei, tá? Não vou colocar outras que eu também tenho, mas dessas aqui que são as principais. Como você pode combinar? É aquele mesmo cenário. Existem vários mercados, mas é aquele mesmo cenário. Aqui, como é uma combinação de estratégias, os elementos são das estratégias anteriores. Tá? O que a gente precisa são só os filtros. Você não vai entrar contra a tendência, se o volume estiver fraco, você também não entra. E você precisa ter pelo menos 2 tempos gráficos na mesma direção. Tá? Pode ser o 5 e o 15 para baixo, o horário ainda para cima? Pode. Pode ser o horário 15 e só o 5 contra? Pode, melhor ainda. Certo? E, muito importante,
a direção do estocástico. Estocástico do 15, perdão. O estocástico do 15 vai ser praticamente o indicador que me deixa fora ou me deixa dentro das operações. Se ele estiver... Eu quase nunca gosto de entrar contra a direção do estocástico, com exceção do scalper dos 5 minutos. Então vamos lá, naquele mesmo mercado, percebam aqui. A gente teve o 15 e o horário ainda estavam para cima, só o 5 para baixo. Então tínhamos 2 tempos gráficos ainda na direção da primária. Percebam que, apesar de estar contra o 15, a única estratégia que a gente pode ir contra é o scalper pescaria do 5. Como estava contra, eu não peguei esse movimento completo não. Eu pego 3, 5 pontos. Então o mercado acordou, rompeu o fundo, né? Já acordou rompendo o fundo. Rompeu o fundo, voltou na média, eu vendi. Perfeito? No gap as médias têm uns erros, então você tenta antecipar. Aqui tinha até o ajuste, né? Para você antecipar essa venda no ajuste. Não precisa esperar a média por causa do tempo gráfico, por causa do gap. E depois aqui, de novo, ele veio, rompeu um fundo, voltou na média, eu vendi, tomei meu primeiro stop. Aqui, então, eu venderia, tomaria o stop segundo aquela estratégia. Tomei o stop, o mercado ganhou as médias, olha como é importante você ter o stop, mesmo que seja 1 para 1. Então, se eu ganhei um aqui, eu volto ao 0 a 0 no dia. Tá? Se eu tenho exatamente o mesmo patamar de 1 para 1. Se eu coloco uma relação risco-ganho maior que 1 para 1, eu ainda estou com uma gordurinha. Depois desse mercado aqui, o mercado começou a fazer alguns fundos e eu já tenho uma LTA. Quando ele vem, rompe esse topo anterior, eu tenho a entrada da retomada da tendência. Então aqui o cara saiu comprando, fez um novo topo. Aqui talvez tivesse até a entrada em Fibonacci. Quebrou uma LTA, eu espero o retorno para cima das médias. Aqui eu tenho pivô de alta, eu tenho scalp pescaria dos 5 minutos, eu tenho mais um pivô de alta e eu tenho scalp pescaria dos 5 minutos. Vamos ver se todos os meus filtros continuam para eu poder pegar todas essas operações. Ó, aqui o 5 estava para baixo, o estocástico do 15 também. O estocástico do 15 cruzou aqui, tá? Começou a subir. Tudo essa subida aqui, o estocástico ainda provavelmente estava na mesma direção. Ele veio aqui, fez uma onda 1, 2, 3, 4, 5 com uma LTA bem longa, o fundo é aqui, o fundo é aqui. Então eu poderia ficar comprando nessa região toda. Daqui, depois da retomada da tendência, senhores, até a nova LTA, tudo isso aqui é região de compra. Todos os fundos até LTA é região de compra. A média é só a referência, mas o fundo tá aqui, ó. O mercado está caminhando com essa velocidade. Isso aqui é só os 5 minutos. Parem de olhar apenas para os 5. A LTA está aqui. Deixa eu tirar porque agora ficou meio bagunçado. Vamos ver se os nossos filtros estão atendidos. Rompeu o topo, pivô de alta. Rompeu o topo, scalper pescaria. Rompeu o topo, pivô de alta. Como rompeu o topo, scalper pescaria. 1, 2, 3, 4, 5 operações. Provavelmente nesse rompimento de pivô ou nesse segundo scalper aqui, você já estava com meta com uma certa tranquilidade, tá? Mas ainda te deram várias operações. Essa é a combinação de estratégia. Percebam que se eu já estiver comprado, aqui tinha mais um pivô de alta, tá? Ó, rompeu esse topo anterior. Se eu já estivesse comprado, quando eu entrei no scalper pescaria aqui, tá vendo que quando eu entro no pivô de alta, se eu já estiver comprado e não tiver entregado, eu não estou no pior preço, meu preço médio fica mais ou menos no meio. Então, quando você já está com uma certa gordura e pegou o movimento, conseguiu fazer a contagem de ondas e viu que entendeu o mercado, até o scalp pescaria, ele te serve não para você sair curto, mas para você melhorar o teu preço, para não ter que entrar só no rompimento. E se falhar esse rompimento aqui, começou a voltar, você sai fora. Então aqui você começa a combinar as estratégias e usa o scalper para estar no preço bom. E a alavancagem com o rompimento, porque o motivo é aqui. A maior parte dos operadores quer pegar só isso aqui, quer pegar só o retorno na média, porque o stop é mais barato e você sempre quer ficar comprado no fundo, tá? Mas é isso aqui, ó, que confirmou que você estava certo.
aqui poderia ter sido sorte, tanto que o scalper pescaria, eu consigo contra a tendência o tempo todo. É aqui, com volume e rompimento de topo, que essa operação aqui está confirmada. Só aqui. Então eu consigo compor Gabriel, as acabou duas. de acontecer um scalper pescaria do 5 aí. Ó. Acabou de acontecer? Exatamente agora. Olha aí. Exatamente agora. Tocou na média e já subiu 8 pontos. Então, 7. galera, essa aqui é uma composição que vocês conseguem navegar quase sempre dentro da tendência e percebam que tem várias estratégias que mesmo que a tendência esteja fraca, vocês conseguem operar. Fora figuras gráficas, fora padrões de candle, fora Elliott, fora teoria de Down. Beleza? Então, basicamente essas são as principais estratégias com o setup que eu passei para vocês. Então, dentro desta tela são essas estratégias as principais, tá? Atenção aos filtros, quando vocês forem criar estratégias também com indicadores, criem um filtro. A minha indicação é ou um oscilador ou um indicador de volume, tá? E sejam criativos, sejam criativos. Muito bem, dúvidas? Acabamos nossa aula por enquanto, os nossos contatos aí, ó. Dúvidas e comentários, vamos lá. Eu tenho mais uma apresentação para passar para vocês. Sem dúvidas? É suspeito, Marcelo? Boa. Galera, isso aqui vocês vão pegar ao longo do tempo. Você precisa praticar. Praticar. Tá? Só porque eu tentei fazer o mais didático possível. Mas vocês vão precisar, a primeira coisa é ganhar confiança no setup que vocês estabeleceram. Como é que você ganha confiança? Vocês operando, vocês começam a ganhar confiança quando vocês veem alguém operando usando, né? Mas realmente vocês só vão conseguir acertar se vocês começarem a praticar, tá? Pessoal, agora também vou passar uma outra apresentação, que vocês já devem estar vendo aí, diferente, alguns e-mails diferentes, que é o Trader Pro. Vocês sabem o que é o Trader Pro? É um projeto que começou lá dentro da Academia Lotus, mas finalmente ele está se tornando o que deveria ser, né? Ou que nasceu para ser, que é uma assessoria, não no sentido da assessoria dessas corretoras, assessoria de corretora, de assessorar os traders. Então vou pedir licença aqui rapidamente só para apresentar para vocês aqui o Trader Pro também. Foi um grupo que nasceu aí para fazer um projeto de profissionalização de traders, mas o meu objetivo sempre foi de fazer um grupo mais voltado para performance, tá? E também trazer aí alguns diferenciais que na nossa visão ali tava faltando. Patrocinado pelo Guns, da minha banda. Manual. Guns for Destruction. Então também aqui para trazer o que na nossa visão estava faltando para muitos operadores, né? Acho que a maioria de vocês aí começou independente. Eu até hoje sou independente, mesmo fazendo parte lá da Academia Lotus. De certa forma a gente é independente. E não sei se vocês concordam comigo, mas as corretoras e hoje algumas assessorias aí, elas nos atendem muito bem, mas tem um limite do que elas conseguem oferecer. Não concordam? Então a gente criou aí uma assessoria que nasceu dentro do Trader Pro, mas também agora vai contar com a participação do Jardim e do Elton, que estão aí, para a gente fazer uma nova sala
e uma assessoria no formato que a gente acha que vai ser importante, tá? Pelo menos vocês vão passar as demandas e vejam se cumpre com algumas demandas de vocês. Então, além das nossas lives, que vocês já conhecem, a gente vai fazer a livezinha na abertura. A gente vai fazer o acompanhamento de mercado que vocês já estão acostumados e um acompanhamento direcionado, né? Que se chamava Trader Pro, agora vai se chamar Trader Pro One, beleza? Vai ficar um pouquinho mais profissional. Então, o acompanhamento direcionado vai ser o que alguns que, se quiserem dar o testemunho, já estavam participando ali do Trader Pro, que ele acompanha ali não necessariamente só o mercado, mas acompanha o trader, fazer um atendimento mais individual, além dos educacionais que vocês já estão acostumados, como esse aqui que eu passei hoje, cursos e mentorias que vocês também já devem conhecer. Inclusive, quem não fez os cursos, depois vocês podem entrar em contato. E a gente criou alguns planos, eu vou apresentar aqui rapidamente para vocês. As nossas lives, a gente vai fazer uma live agora no canal do Trader Pro. Infelizmente, vocês já devem ter visto lá, no canal da Lotus a gente teve algumas dificuldades. Então, não dá mais para continuar lá. A CVM é complicado. E a gente vai fazer agora no canal Trader Pro. Tá? Inclusive, vocês podem se inscrever, fiquem à vontade. Este vídeo de hoje já está sendo gravado no canal do Trader Pro. O link desse vídeo para vocês assistirem, guardem essa aula aí, ela está gravada. Já está por aí. Vamos fazer o acompanhamento de mercado e o acompanhamento direcionado agora via Discord. Tá? Discord é uma plataforma também de reuniões, mais ou menos como essa aqui, que é o Hangout, mas ela tem ferramentas mais fortes. Se quiserem baixar aí, ó, que você consegue compartilhar arquivo de forma mais fácil, você consegue compartilhar vídeo, música, você consegue compartilhar as telas, navegar entre as telas, criar salas de bate-papo. Então é uma plataforma muito mais completa que essa e mais estável, principalmente. O Hangout ele é muito bom, mas para quem tem conexões ruins, internet pequena, ela é muito ruim, é ruim. E o Discord, então, ele faz uma otimização melhor da sua internet. Então a gente vai fazer pelo Discord. Além de que a quantidade de usuários é ilimitada, tá? Então vai ficar mais ou menos esse formato. Então quem quiser fazer parte da nossa sala, vamos ter as lives vão ser abertas. Agora o acompanhamento de mercado e o Trader Pro One vai ser direcionado. Detalhe que aqui, ó, esse dia aqui, segunda-feira, vai ser um dia de integração. Então, a turma de acompanhamento de mercado e do Trader Pro One vão estar juntos na segunda-feira. Todo mundo junto para trocar informações. É legal para quem quiser navegar entre as salas, também trocar umas informações e também ver a evolução dos operadores, tá? Então, uma forma da gente se comunicar. Então, vão ser 2 salas fechadas. Tá? O acompanhamento Trader Pro direcionado vai ser, a gente vai fazer acompanhamento de performance, ajuda a criar metas. Nem todo mundo trabalha com metas. Muita gente, galerinha, começa no mercado, não faz meta, ou uma meta muito simples. Não vai continuar existindo no momento, tá? Enquanto não regularizar, a gente não pode mais atuar lá, infelizmente. Foi problemas, infelizmente. Nossa, você não tem noção como eu estou chateado. A gente também no Trader Pro One vai fazer reciclagem do aprendizado. Isso a gente faz diariamente. Formação e acompanhamento de carteira. Esse aqui é um grande diferencial em relação à outra sala. Carteira, realmente, a gente pode ajudar a indicar as ações, não apenas as ações, a carteira como um todo. Como você pode compor entre renda variável, renda fixa, vários ativos. Então eu posso auxiliar no sentido de formação de carteira e as mentorias individuais e direcionadas. Isso aqui, galera, incluso de quem fizer o Trader Pro One. Vai poder trocar uma ideia aí comigo sempre que necessário, tá? Uma mentoria individual sempre que necessário. Aqui para todo mundo, quem fizer parte quem entrar para as nossas salas, vão ganhar aí educacionais regulares. Então a gente vai fazer mais ou menos como essa aula que a gente fez aqui. Então a gente vai fazer uma na primeira semana do mês, sempre na primeira semana cheia,
né? A gente deu um exemplo aqui da próxima semana de abril, por exemplo, dia 6 ao 10, a gente vai fazer um educacional deste. As demandas podem ser diversas, a gente vai coletando, a gente vai preparando material ao longo do mês para apresentar para vocês. Então sempre vai ter um educacional novo. E os workshops também periódicos, né? A gente vai fazer ali na terceira semana do mês, então de 15 em 15 dias vocês vão ter um educacional neste formato, com as demandas que inclusive vocês podem trazer. A gente vai chamar convidados, pode ser inclusive um dos participantes. A gente vai tentar manter aí um educacional. A cada 15 dias vocês vão ter um educacional e um workshop. Um workshop, diferente do educacional, vai ser porque a gente pode fazer na pegada que a gente fazia o Choro é Livre, pode ser uma revisão operacional, pegar uma pessoa para fazer uma sabatina. Então tem diversas formas. Quando lança um indicador novo no Profit, a gente pode abordar como ele funciona. Então tem bastante demanda que a gente pode fazer aqui nesses workshops, tá? Por isso que o nome desse programa aqui é Formação Continuada. A nossa ideia é, além do acompanhamento de mercado, vocês terem um acompanhamento mais direcionado mesmo, né? E não ver o mercado apenas como venho aqui operar das 9 ao meio-dia. Não, a gente tem formação de carteira, a gente vai continuar fazendo os educacionais toda vez que surgir um assunto novo. Cursos e mentorias, né? Quem tiver parte vai poder ter algum desconto nos cursos e as nossas mentorias. A gente vai ter curso não apenas para day trade, tá? A gente vai abordar ações também, a gente vai abordar longo prazo, a gente vai abordar formação de portfólio, finanças pessoais, tá? A organização aí das suas finanças pessoais. Então a gente quis fazer uma ideia de cursos e mentorias que vão abordar mais do que a gente abordava aqui de day trade. Então, se vocês inclusive tiverem aquele, putz, eu tenho aquela minha mãe, ela não quer fazer day trade, mas ela quer ser investidora. A gente vai começar a fazer cursos também direcionados para apenas quem quer fazer uma poupança inteligente, né? Uma poupança aplicada que não seja jogar apenas o dinheiro no banco. Tá? Então a gente vai pegar vários públicos, tá? E aqui alguns valores de investimento, muitos do que parecido com o que vocês estavam acostumados. Ué, o que aconteceu aqui? Ó, tão bonitinho. Não acredito. Na hora de eu apresentar o negócio ficou feio. Que isso, rapaz. Eu sou muito perfeccionista. Agora foi. Ainda tá torto. Mas tudo bem. O Trader Pro One, ele tem um investimento um pouco mais alto, mas a gente criou alguns planos de desconto se vocês quiserem fazer o semestre todo ou o ano todo, e vai incluir todos os workshops, as educacionais, e lembre-se, as mentorias individuais. Então é bem importante. E claro, a formação de carteira. Beleza? E quem quiser apenas acompanhar o mercado, a gente tem um investimento de R$100 por mês. Aqui alguns benefícios, galerinha, que na nossa visão a gente precisou, tá? Eu precisei, o Jardim precisou no passado e a gente não achou nenhuma assessoria, nenhuma corretora que pudesse nos dar um apoio nesse sentido, que é uma consultoria jurídica. Quais são os direitos do investidor, por exemplo? Quando trava uma plataforma, como é que eu vou agir para recuperar meu dinheiro de volta se a corretora não quiser me pagar? Entre outros serviços, tá? Então, quem tiver fazer parte da nossa turma, vocês vão ter as consultas grátis, tá? Não apenas aí de direito de investidor, mas outras demandas jurídicas também. Vamos contar aí com o escritório do Jardim, que vai aceitar ali os seus processos, não apenas direcionados apenas no mercado financeiro. Beleza? E além da consultoria jurídica, uma consultoria contábil também, tá? No caso da consultoria jurídica, pessoal, quase todos os processos hoje eles são eletrônicos. Então você consegue fazer praticamente para qualquer lugar do Brasil. Na caso contábil também, mas se vocês precisarem aí de alguma coisa presencial, o escritório fica em São Paulo capital e o do Jardim também fica lá no estado, na Grande São Paulo. Tá? Então também vocês vão contar aí com uma consulta grátis com o contador para ajudar aí no imposto de renda, que é bem chato o imposto de renda aí de investidor,
principalmente se você tem, além do day trade, você tem outros investimentos, que cada alíquota é diferente, que vocês que têm empresas ou MEI, tanto faz, também vão ajudar aí a fazer o imposto de renda, planejamento tributário. É um escritório do meu pai, finalmente ele entrou numa parceria legal com a gente. Ele trabalha aí como contador desde 88, antes de eu nascer um pouquinho. Então todos os contatos aqui, então vocês vão poder contar aí com uma consultoria jurídica e contábil durante todo esse período, certo? Aqui serão os nossos apresentadores e professores, eu e o Elton, sendo que a gente vai procurar formar também, num futuro próximo, a gente quer formar professores. Além de formar traders, a gente quer formar professores e criar uma estrutura para a gente atender ainda mais aí, levar essa ideia de formação continuada, né? De você não fazer apenas um curso e vai que é tua, não. Fazer uma formação continuada, de ter um acompanhamento periódico dos materiais, a gente quer expandir o quanto a gente conseguir, tá? Porque o mercado financeiro é muito maior do que apenas o day trade. Foi só o pontapé inicial, mas ainda tem bastante coisa no mercado que a gente gostaria que vocês também abrissem os olhos para isso. Belezinha? Galera, novamente segue os contatos. Quero agradecer demais. Quero fazer outras aulas dessa. Então, quem tiver interesse, vocês podem mandar nossos e-mails aí, estão aí, ó. traderproassessoria@gmail.com.br. Quem quiser fazer parte das nossas salas fechadas, vocês já podem mandar os e-mails, belezinha? E também se quiserem fazer algum comentário, agora é o momento. Bora lá. Boa, Marcelo. Já tem vários de vocês aí que fazem parte, tá? E eu vou pedir também pro pessoal ajudar a divulgar, né? Divulgar ali o nosso novo canal, o nosso novo sistema de trabalho, porque infelizmente tivemos que mudar o projeto. Segue de novo aí os links. Maravilha, Divandro. Podem ajudar a divulgar, tá, pessoal? Mandar ali. A gente tem também os grupos no WhatsApp. No WhatsApp tem. E no Telegram. Porque o Telegram é melhor porque não tem limite, né? Não tem limite de pessoal. Então, se vocês quiserem também mandar um e-mail lá pra gente adicionar vocês no grupo. Tá? Então, o Anderson, eu estou sem contato com o Anderson, né? Estou sem contato com o Anderson. Então eu não tenho como responder. Deixa eu só passar aqui. Eu vou pegar um e-mail aqui mesmo, tá, pessoal? Rapidinho, vocês dão licença. Olha lá. Tem o e-mail e já tem o nosso Instagram também, ó. Tá sem publicações ainda, mas é importante aí colocar nas redes sociais também. Beleza? Vou encerrar a gravação, ok? Eu vou encerrar a gravação, a nossa aula termina, nossa apresentação termina aqui.